Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí corrigir, fazer a leitura do texto do livro Gêneros, Leitura e Análise, Chapada Diamantina e a correção das atividades. Estamos trabalhando aí o texto expositivo e vamos fazer a leitura e a correção. Se você ainda não enviou a sua atividade realizada, feita antes de fazer a correção para o e-mail maxnayara@yahoo.com, faça isso, tá bom? Estou aguardando. E hoje também temos o plantão virtual das 7 às 11, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, estou disponível neste horário para te atender, tá bom? Então vamos lá, páginas 48 a 50. Peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem aí a leitura e a correção, certo? Vamos lá. Aqui nós temos imagens, né, da Chapada Diamantina, que é um lugar maravilhoso. Artigo expositivo e seminário, 5º capítulo do nosso livro, tá bom? Texto 1, Chapada Diamantina, de Amanda Simons. A Chapada Diamantina está localizada no coração da Bahia. Seus pontos mais altos são o Pico dos Barbados, o Pico do Itobira e o Pico das Almas. É cortada por montanhas, chapadões, rios, cachoeiras e cavernas. Nessa região, nascem 90% das bacias dos rios Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas, além das nascentes que brotam dos paredões rochosos, formando cachoeiras espalhadas por toda a região. E aqui nós temos uma imagem, né, lá da Chapada Diamantina. Com águas cristalinas, a Chapada Diamantina é um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil. Sua fauna é constituída por espécies originárias de diferentes ambientes, devido à sua variação de relevo e às diversas formas de vegetação. Os primeiros garimpeiros que exploravam as serras encontraram uma grande quantidade de animais silvestres. Vítimas do seu maior predador, o homem, o tamanduá-bandeira, a anta, o peixe-boi e o tatu-canastra desapareceram, um dos motivos da criação do Parque Nacional. Mas é possível encontrar espécies como onças pintadas, sussuaranas, jiboias, sucuris, capivaras, veados, peixes, preás, cutias, coatis, beija-flores, periquitos, papagaios, pequenos lagartos e mocós, pequenos roedores parecidos com preás. A flora da Chapada apresenta mistura de várias vegetações, como os cactos da caatinga, bromélias, orquídeas, matas ciliares, além das plantas medicinais e das sempre-vivas. Lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva, localizado na região de Mucugê. Seu clima influencia muito na fauna e flora dessa região, sendo caracterizado como tropical semiárido, com verão chuvoso, provocando aumento do volume dos rios e podendo também ficar alguns meses sem chuva. O povoamento da Chapada aconteceu com o início das atividades mineradoras, que começaram com o ciclo do ouro e o ciclo do diamante. Devido a tanta procura e concorrência por pedras preciosas, a incidência delas acabou entrando em declínio. O relevo dessa região apresenta planaltos, montanhas e serras quebradas. Suas rochas, na maioria, são sedimentares, mas há outras com origem vulcânica. O relevo dessa região apresenta planaltos, montanhas e serras quebradas. Suas rochas, na maioria, são sedimentares, mas há outras com origem vulcânica. Diz que o formato que a Chapada adquiriu hoje é por causa da distensão tectônica entre essas rochas. Nascem rios como o Paraguaçu e o Rio Preto. Além desses dois rios, há várias nascentes de poços, cachoeiras e corredeiras. Uma das atividades importantes na Chapada é a preservação da natureza e da sua beleza pelo projeto nacional Chapada Diamantina, com a contribuição de empresas ecoturísticas. Há visitação de alguns lugares permitidos por esse projeto,
outros, porém, estão em estudo. É um texto aí do www.artigos.com que está falando sobre a Chapada Diamantina, um texto expositivo porque está expondo informações sobre a Chapada Diamantina, nos apresentando aí esse lugar, né? Falando da importância dele, como porque ele deve ser preservado, né? A riqueza ali da fauna, enfim, está nos apresentando aí este lugar. Outras fontes: O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, de Teodoro Sampaio, é um livro. O engenheiro baiano Teodoro Sampaio, que viveu de 1855 a 1937, era um dos integrantes da Comissão Hidráulica que, no final do século XIX, empreendeu uma viagem de 3.000 quilômetros pelo interior do Brasil. Boa parte da expedição foi realizada em navegações pelo Rio São Francisco, desde sua foz, no Oceano Atlântico, até a cidade de Pirapora, Minas Gerais. O retorno se deu por terra, pelas veredas da Chapada Diamantina. Sampaio descreve as cidades e sua gente, as condições da viagem e os elementos naturais dos estados de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Pessoal, aqui esse livro fala aí um pouquinho também sobre a Chapada Diamantina, né? E pesquise na internet, jogue lá Chapada Diamantina, vocês vão ver entre imagens e ali informações muito ricas, tá bom? Então, se você não conhece a Chapada Diamantina, acho que você vai ter vontade de conhecer agora e pode ver aí como ela é maravilhosa, linda pela internet, né? Já trouxe ali algumas fotos para vocês ficarem aí um pouco mais familiarizadas com ela. Vamos aqui corrigir as atividades para refletir o texto. Rapidamente, nossa aula hoje vai ser bem rápida, viu? Porque é uma atividade bem rapidinho para nós corrigirmos, né? E amanhã nós vamos fazer a correção das atividades lá do livro de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. Para refletir o texto, primeira questão. Um dos fatores que motivaram a criação de um parque nacional na Chapada Diamantina é mencionada no texto. Identifique-o. Pessoal, quando nós falamos em Parque Nacional, nós vimos o Parque Nacional do Iguaçu, agora o Parque Nacional da Chapada Diamantina. O que é isso? Né? O Parque Nacional é uma unidade de conservação, né? Então, nós vimos ali que a Chapada Diamantina estava ali passando por algumas situações que motivaram essa criação do Parque Nacional, dessa unidade de conservação, né? Que são o desaparecimento de animais como o tamanduá-bandeira, a anta, o peixe-boi e o tatu-canastra, em função da caça predatória. Então, esses problemas aí, né, a caça, a ação do ser humano ali, né, na destruição do lugar, faz com que ele torne-se um parque nacional. São motivos, né, que levam a se tornarem parques nacionais. 2. Na oração, a Chapada Diamantina está localizada no coração da Bahia, a parte destacada corresponde a questãozinha gramatical aí, né? Vocativo, complemento nominal, aposto, predicado, objeto direto. Vamos lá. Nós temos ali a Chapada Diamantina está localizada no coração da Bahia. Quando nós vamos analisar uma oração, os termos ali, a função sintática desses termos, nós precisamos primeiramente identificar o verbo, né? Então, vamos lá. O que eu tenho de verbo aí? Nós temos uma locução verbal, está localizada. Está localizada é o meu verbo, locução verbal. Primeiro, para eu identificar o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais da oração, o que eu faço? Eu observo agora o verbo, qual é o termo que determina a flexão desse verbo. A Chapada Diamantina está localizada. Veja só, essa locução verbal está concordando com a Chapada Diamantina, porque a Chapada Diamantina é o sujeito. Então, se está concordando,
que eu sei que aqui é o sujeito, e nós sabemos que o predicado é o verbo e o restante. Então, aqui eu tenho predicado? Tenho. Por que que não é vocativo? Nós vamos ver que o vocativo é um termo utilizado para chamar. Ele é isolado por vírgulas. Quando você... Por vírgula, né? Quando você chama alguém, um colega seu, o nome dele é João. João, me ajude aqui. A palavra João é o vocativo, é o que você utiliza para chamar. O meu amigo. Quando eu escrevo, eu devo colocar uma vírgula, tá bom? Meu amigo, ou professora, preciso da sua ajuda, enfim, tá? Então, vocativo é o termo utilizado para chamar. Complemento nominal, nós já vimos, é um termo ali que vem completar aquelas palavras que necessitam de complemento. Não é o caso aqui, né? Aqui nós temos verbo e tal. Aposto nós acabamos de ver, né, na semana passada, que o aposto é um termo utilizado ali para explicar, especificar e trazer informações a mais a respeito de um substantivo, né, um termo anterior. Ele também é isolado entre vírgulas, né, ele é isolado por vírgulas ou travessão, até parênteses também, né, que no caso não é aposto. É predicado? É objeto direto? Não é, porque não é complemento verbal isso daqui, tá? Então, é predicado, letra D. 3. De acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade, porque, claro, né, o texto traz ali, né, a riqueza da fauna e da flora, né, quantidade de espécies que nós temos, tanto animais quanto vegetais. Então, ela é absurdamente rica em biodiversidade, né? Por quê? Aí, vamos lá. Sim, porque tanto sua fauna quanto sua flora são compostas de espécies provenientes de diversos ambientes, resultando numa grande diversidade de animais, de vida, né? Bio é vida, biodiversidade, uma diversidade de vida, né? Uma grande diversidade de animais silvestres e tipos de vegetação, de espécies animais e vegetais, tá bom? 4. Na sua opinião, qual a importância da criação de iniciativas como o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Nós vimos ali no texto um pouquinho, né, sobre esse projeto nacional da Chapada Diamantina. Para você, qual a importância? Por que deve-se ter esses projetos? Resposta pessoal, você tem um espacinho aí para responder. 5. Por que será que as empresas ecoturísticas contribuem com o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Veja só, empresas ecoturísticas, será que elas têm interesses em manter aí esse ambiente, a Chapada Diamantina inteira, né? Entre aspas assim, inteira? Obviamente que sim, né? Resposta pessoal, mas espera-se que o aluno perceba que o parque é turisticamente atraente e a sua preservação traz retornos para as empresas de turismo ecológico do local. Então, é porque elas são super a favor da biodiversidade? Pode ser, mas é porque eu tenho interesse econômico por trás também, né? Mas, seja qual for o interesse, o importante é contribuir com o projeto e buscar manter a Chapada Diamantina inteira, preservada, né? Terminamos aqui a nossa videoaula sobre a correção das atividades, aí a leitura do texto e a correção das atividades sobre a Chapada Diamantina, tá bom? Amanhã, como eu disse, nós teremos mais uma aula de língua portuguesa, e aí nós vamos trabalhar um livro de língua portuguesa, e quinta-feira, nossa aula presencial. Não deixe aí de mandar suas atividades, tá bom? Para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas, tá bom? Se você precisar da minha ajuda, quiser fazer algum comentário, estou até 11 horas disponível no WhatsApp para te atender, tá bom? Desejo que você tenha um excelente dia, bons estudos para vocês, ótima semana. Ontem não vi vocês, então ótima semana para vocês e até a próxima aula.